Olá pessoal, meu nome é Letícia e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, primeiramente me apresentar. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp de Bauru, mas eu atuo com desenho desde que eu era criança. Já realizei alguns projetos culturais, participei do PROAC com uma aula de desenho sobre o corpo em movimento. Bom pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu portfólio, dos meus trabalhos artísticos. Como eu disse anteriormente, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo. Então, aqui eu mostro um pouquinho minhas experiências profissionais e culturais e também alguns cursos que eu já realizei e algumas habilidades que eu tenho. E falando um pouquinho mais sobre minhas técnicas artísticas, eu gosto muito de explorar a questão da luz e sombra, gosto muito de trabalhar com rachuras, então vocês podem perceber a questão do movimento nesses trabalhos que eu realizei, né, onde eu trabalho muito essa questão que a gente vai abordar nas nossas aulas. Aqui já são alguns trabalhos realistas, onde eu exploro luz e sombra. E aqui é um desenho do corpo em movimento, que se chama O Corpo Transcende, onde eu exploro bastante a questão da linha, da rachura, da luz e da sombra, e as linhas ganham o movimento do corpo. Eu gosto muito desse trabalho, muito interessante. Aqui foi um desenho contemplado, premiado, né, pelo concurso de desenho da Tilibra. Aqui são algumas logos, alguns trabalhos digitais que eu realizei. Aqui é um projeto para o SESC, de ilustração, e aqui são algumas ilustrações que eu produzi para algumas singles que estão disponíveis no Spotify. Então eu explorei bastante, né, o desenho digital mesmo, mas sempre trabalhando essa questão da linha, da textura, da luz e da sombra. Então você pode perceber bastante isso nesse trabalho aqui, as linhas sempre bem marcadas, né, dando esse movimento para o desenho, algumas áreas mais sombreadas que outra para também contribuir, né, com esse desenho. Aqui, por mais que esse corpo esteja parado, você consegue observar o movimento desse corpo, porque as linhas elas conseguem alcançar, né, essa proposta. Esse também é uma proposta que eu gosto muito, um desenho que eu explorei bastante o movimento e as linhas estão bem demarcadas. Então, essa é a apresentação do meu portfólio. Espero que vocês gostem, que vocês se sintam animados com as nossas aulas, onde a gente vai explorar um pouquinho esse trabalho. Aqui também tem mais alguns trabalhos, né, onde eu exploro bastante essa questão. Então, queria apresentar para vocês. Alguns de vocês já viram. Aqui eu trabalhei muito sobre a posição de imagens, então olha que resultado legal que ficou. Bom, pessoal, é isso. Esse é um pouquinho do meu trabalho. Espero que vocês gostem, continuem acompanhando o nosso curso. Até mais. Como a gente realizou nossa pesquisa para identificar o movimento do hip hop e a nossa escolha pelo desenho, que foi essa imagem aqui. Então, pessoal, dando continuidade ao desenho que a gente escolheu, é sempre importante a gente começar observando o que a gente está fazendo, observando o desenho, olhando as linhas de expressões. Então, dá para a gente perceber aqui, ó, é importante a gente notar primeiramente onde está a cabeça, tipo assim, o início e o final, onde está a cabeça em relação ao braço, à mão. Então, dá para perceber que essa mão está um pouco mais para cima. Já essa mão está quase alinhada com esse pé está pouca coisa mais baixa que essa, ó. Essa perna dá pra ver também que ela está quase alinhada com o início do tênis aqui. Então é sempre bom a gente ter alguns pontos de referência e também observar alguns negativos. Então olha aqui, começa a observar como que esse desenho se comporta. Olha essa inclinação e olha esse braço. Então a gente começa a entender um pouquinho as proporções dos negativos. Olha esse triângulo que se forma aqui no meio. Isso aqui é um ponto de referência para a gente identificar no nosso desenho se está ficando coerente com o que a gente está propondo. Olha esse ombro em relação à cabeça aqui. Isso vai ser um ponto importante para a gente analisar. Também é importante analisar aqui, ó. Essa estrutura, ela faz assim. E aqui ela segue também no mesmo sentido. Isso aqui também são pontos de referência importantes para a gente compreender a hora que a gente estiver realizando o nosso desenho. Olha essa cabeça, ela está quase reta, mas ela tem uma leve inclinação. Então a gente começa a observar esse desenho. Também dá para compreender os pontos de luz e sombra.
Olha, então vamos começar pela cabeça. O cabelo dele é bem escuro. Olha aqui em relação ao pescoço, como tem uma sombra mais forte. Alguns pontos do rosto. Já esse braço aqui também, ó, tem alguns pontos que são mais fortes, essa sombra. E em relação a alguns pontos que a gente vê que tá um pouco mais claro. Aqui na calça, principalmente, fica mais claro ver essa relação de luz e sombra, onde a gente tem pontos muito fortes de sombra e pontos muito fortes de luz. E dá pra ver também o desenho que essa sombra vai fazendo em relação ao corpo dele. Então, olha aqui, sempre fazendo curvas, né? Aqui uma grande sombra e aqui uma grande luz aqui. Então é importante a gente identificar esses pontos de luz e sombra para a gente conseguir dar um efeito legal no nosso desenho. É sempre interessante vocês fazerem impressões para vocês rabiscarem, olhar, ver o que vocês estão achando. Então aqui eu fiz uma impressão. Ela ficou até um pouco escura, mas tá perfeito pra gente cumprir o que tem que ser feito. A gente já até marcou aqui, agora eu vou marcar com vocês para vocês compreenderem então essa estrutura do corpo. Então primeiro aqui a gente tem a cabeça. A cabeça ela vem aqui. Essa parte aqui do cabelo, ela fica um pouco acima, né, dessa curva. Então a gente marcou a cabeça, marcou aqui o pescoço. Aí aqui a gente marcou a camisa, marcou a primeira articulação, desceu reto aqui, marcou a segunda articulação, veio descendo, marcou a mão. A mão eu representei com um triângulo. E aqui a gente continua marcando as articulações e marcando as formas que esse desenho vai adquirindo. Bom, a gente marcou então a estrutura do corpo e ficou assim. Eu já realizei um esboço disso, então vou apresentar para vocês e depois a gente vai fazer juntos. Então aqui eu também tenho um desenho sem marcação para depois a gente observar. Aí aqui foi o exemplo que eu fiz e eu acho legal mostrar para vocês, né? Então aqui, ó, o que a gente tá falando desde o começo? A gente não quer perfeição, mas depois que a gente faz um esboço, a gente observa, né? Então dá pra ver que tá bem parecido. Aqui também eu marquei uma linha de expressão, a principal linha de expressão desse movimento do corpo, que é essa roxinha. Também marquei as cabeças, né, a proporção das cabeças, que depois eu vou explicar melhor pra vocês. Então esse foi o primeiro desenho que eu realizei. A gente percebe que tem algumas diferenças, como a gente já tinha conversado. Eu tinha falado pra vocês observar, primeiramente, esse negativo que acontece do corpo. Você vê aqui que esse triângulo ele segue essa linha, enquanto no meu ele acabou ficando um pouco mais assim, né? Aqui ficou até proporcional, mas aqui acabou ficando um pouco diferente. Aqui também, esse triângulo do meio, ele ficou menor do que esse triângulo do desenho. Olha. Não tem problema, gente. Vocês vão fazendo várias vezes até você chegar no resultado que vocês acham que tá do gosto de vocês. Mas dá pra gente perceber o movimento que esse corpo tem, né? Mesmo nesse esboço inicial. Então agora a gente vai realizar o desenho junto. Bom, gente, o primeiro passo eu faço um desenho um pouco mais livre, para me sentir o desenho. Então eu começo marcando a cabeça. Eu não vou seguir exatamente essa proporção. Eu decidi que minha cabeça ela vai ter mais ou menos essa medida. Por que a gente não tá pegando medidas exatas? Porque a gente não quer um desenho perfeitamente igual. A gente quer uma linha de expressão. Então eu defini aqui o tamanho da cabeça mais ou menos que eu quero. E a partir disso, eu vou pegar como referência as principais linhas de expressões. Essa roxa aqui que eu marquei, que é a principal linha de expressão desse corpo. Então, a partir disso, eu vou fazer um desenho de observação, onde eu vou marcar aqui, marco o ombro, marco a cabeça e marco a mão.
Lembrando, gente, essa mão ela fica um pouco mais acima da cabeça. Lembra que a gente falou? É importante a gente entender o limite e o final. E aqui ela desce reta e vem mais ou menos até aqui. Aí depois ele tem essa linha que vem aqui da perna e desce aqui no pé. Esse pé lembra que tá um pouco mais baixo, ó, um pouquinho mais baixo que esse. Então eu venho aqui, marco o pé e marco essa perna cruzando aqui. Então, aqui o que eu fiz? Então, eu marquei a principal linha de expressão do corpo, como eu havia conversado com vocês, né? E não necessariamente essa proporção vai estar certa. O que eu faço agora? Isso aqui eu fiz só pra gente entender e não ficar com medo de riscar, sabe? E aí agora eu pego essa cabeça, eu faço uma marcação em relação à cabeça do corpo humano. Um adulto, ele tem mais ou menos, a proporção do corpo dele é de 7,5 a 8 cabeças. Então, esse corpo ele é dividido por cabeças. Bom, marcado assim as cabeças, eu venho seguindo essa marcação que eu fiz aqui no meu desenho. Então, vamos lá. Marco uma linha aqui, uma linha aqui. Aí tem o primeiro ombro, marco aqui, vem aqui, a mão, e aqui eu vou fazer o triângulo como eu marquei lá. Bom, aqui desço, faço aqui também. Aí aqui na minha marcação eu senti que ficou ainda um pouco menor. Eu vou usar um pouquinho mais pra baixo. Olha só, eu fiz uma coisa que não ficou muito legal, porque aqui, ó, se eu for seguir aqui, olha como a perna ficou mais curta. Então, o que eu faço? Eu abro um pouco aqui. E desço aqui. E vocês percebem que o que sobrou aqui é o volume que a roupa dá no corpo, né? E aqui já o pé eu marquei também. Bom, fiz essa primeira marcação inicial do nosso desenho, então, né? Ficou proporcional com a cabeça, com o tamanho da cabeça que eu fiz inicialmente. Se você for ver esse daqui, ele tá maior, né? A cabeça dele tá maior em relação à cabeça que eu fiz, olha. Então, por isso que o desenho dá essa diferença e também tem algumas pequenas diferenças, né, em relação a esse desenho. Mas o importante é que a gente consiga chegar nessa marcação inicial. Bom, gente, continuando. Aqui eu peguei aquele desenho e eu ainda dei uma refinada, porque vocês vão ver que por mais que a gente faça, ainda é importante a gente fazer algumas observações. Então eu ainda fiz alguns ajustes que não estavam me agradando no desenho inicial. Vocês também vão notar que vocês às vezes vão precisar fazer alguns ajustes. E fiz uma limpeza, apaguei as principais linhas. Então aqui eu ajustei um pouco, ajustei aqui. Essa perna eu já tentei deixar ela um pouco mais enquadrada na forma que eu tinha proposto aqui. Ajustei aqui também, fiz uns pequenos ajustes. E aí agora a gente vai passar esse desenho a limpo. Então primeiramente o que eu fiz? Eu peguei a folha, pintei atrás onde estava passando o meu desenho, porque a gente vai tirar ele a partir desse desenho. Peguei um lápis grafite e pintei. Ou vocês podem pintar uma folha em branco
de fora a fora e sempre utilizar ela por baixo para tirar o desenho de vocês. Porque assim, vocês também não precisam ficar riscando o desenho caso vocês não queiram. Vocês pegam uma folha sulfite, pinta ela, coloca por baixo, coloca o desenho em cima e vamos lá tirar o desenho. Então agora, peguei uma folha em branco. É importante a gente entender que aqui também seria um triângulo, só que essa perna está passando na frente, mas aqui eu marquei só para a gente entender um pouquinho, porque esse pé continua aqui atrás e pronto. Agora eu vou tirar, então dá para ver que o desenho ficou aqui, a gente passou, é só vir ajustando aqui. Bom, gente, então a partir desse desenho a gente conseguiu tirar o desenho inicial, que seria o quê? Uma preliminar. Agora a gente vai colocar roupa e aí isso vai dar mais forma para esse desenho. Ah, Letícia, mas você não ensinou proporção, anatomia. A nossa intenção realmente é que vocês consigam identificar alguns pontos que são importantes para a gente entender essa estrutura anatômica, mas a gente não está dando um curso de anatomia, a gente está dando um curso de expressão artística. A gente também fez essa estrutura até para vocês, lá na frente, na aula de estrutura, vocês vão entender como que isso vai funcionar no 3D. Então, isso aqui também é uma base para a aula que vai vir lá na frente, que vocês vão ter uma explicação melhor com a Zana. Mas é bom a gente se familiarizando com esse desenho, com essa estrutura. Então agora a gente vai brincar aqui com a roupa, entender um pouco mais essa forma do corpo, até porque se a gente for analisar melhor, isso aqui ficou um desenho duro, né? Não ficou um desenho com uma fluidez, mas pra gente compreender e começar é a melhor forma. Eu vou começar a demarcar as principais estruturas desse corpo. Então, não me preocupo com a perfeição. Se eu ficar toda hora apagando e sobrepondo linha, isso vai fazendo com que a gente fique um pouco travado. Então eu venho só marcando mesmo, sem compromisso, sobrepondo linhas. Quanto mais vocês desenharem, mais fluido vai ficar o desenho de vocês e vocês não vão ter que ficar apagando muito, né? Não vou apagar ainda as coisas que eu estou botando. E essas roupas, né, do hip hop, elas são mais largas e elas adquirem um volume no corpo muito interessante de ser estudado. Vocês vão perceber isso muito na aula de escultura. Eu costumo deixar essas linhas que não ficaram tão certas até para mim entender o que eu estou fazendo no meu desenho. Aí agora eu vou vir apagando essas linhas que eu exagerei. Caso você ache melhor, para você não se perder, você vai apagando conforme você vai fazendo. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu acho que às vezes a gente ficar apagando e tentando consertar, a gente acaba perdendo o intuito que é dar fluidez para o desenho. Então sempre tentem procurar com linhas mais contínuas, movimentos mais... Vocês percebem que às vezes eu prefiro trabalhar um pouco mais com linhas assim, mas conforme vocês vão treinando mais, a tendência é que vocês tenham essa fluidez. E às vezes quando a gente vai apagando, a gente pode também correr o risco de ficar fazendo isso. E aí quando você apaga, você ainda vai continuar fazendo isso, e isso vai fazendo com que o seu desenho fique um pouco mais travado. Por isso que é importante, então, linhas mais fluídas. Ah, eu achei que não ficou bom, agora sim eu venho
eu vou apagando, né? Ou você apaga de uma vez e tenta fazer também de novo. Agora eu já tô apagando, né, o que eu achei que não tinha ficado legal. E eu também vou apagar essa marcação do corpo, que já deu pra gente compreender. E esse já é um desenho que a gente vai trabalhar um pouquinho mais de luz e sombra depois. Está trabalhando mais com gestual, né? Então, para não detalhar muitas coisas, eu acabei não colocando olhos e bocas, enfim. E aqui também a gente vem marcando essas principais linhas, aqui o cinto, a camisa, a roupa aqui embaixo, o sapato. Então a gente fez a principal marcação do desenho. Caso eu veja que tenha necessidade de ajustar, a gente vai ajustando algumas coisas e por enquanto é isso.